fim do mês passado, um homem de 26 anos foi detido após ter ejaculado em uma passageira dentro do ônibus em São Paulo. 3 dias depois de ter sido solto, voltou a molestar outra mulher. Existiam contra ele 17 boletins de ocorrência policial por abuso, estupro, importunação sexual e ato obsceno. Diante disso, o Direito em Pauta pergunta: por que o jovem foi libertado? O juiz, seguindo o parecer do Ministério Público, entendeu que o ato de Diego de Novaes não configurou um flagrante de estupro, mas uma importunação ofensiva ao pudor. A interpretação do juiz se baseia no argumento de que Novaes não usou de violência ou grave ameaça, que caracterizariam o estupro. Este é o assunto de hoje, no quadro Direito em Pauta. Boa noite, seja bem-vindo, professor Paulo Regis. Boa noite, Bives. Sempre uma alegria estarmos juntos para tratar de mais um tema jurídico. Na noite de hoje, nós contamos com a presença do ilustre professor Paulo Sidney Dalla Corte. O professor Paulo Sidney Dalla Corte é professor de processo penal no campus de Canoas, no curso de Direito. Ele é mestre em Direito, é especialista em Direito, cursou a Escola Superior do Ministério Público e a Escola da Magistratura. É um professor que tem longos anos de experiência, não só na atividade de graduação, mas também de pós-graduação. E, como sempre, Vives, contamos com o professor Jorge Trindade, que, entre outras disciplinas, ministra Psicologia Jurídica aqui no campus de Canoas, no curso de Direito. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar a nossa conversa, professor, qual o destaque hoje da Livraria do Advogado? Pois é, Bives. Hoje nós estamos indicando mais uma publicação. Essa publicação é intitulada Lições de Direito Constitucional, Controle de Constitucionalidade. A autoria, Felipe Scalabrin, mestre em Direito, pesquisador do CNPq e professor do pós-graduação da FADERGS, Uniriter e Escola Superior da Advocacia. Essa obra é em coautoria com Gustavo Santana, doutorando e mestre em Direito, especialista em Direito Ambiental, procurador do município de Alvorada e professor da IMED, da FADERGS e do Programa de Pós-Graduação em Direito da URGS. A obra se propõe a apresentar um estudo dinâmico e objetivo e sistemático do controle de constitucionalidade, identificando antecedentes históricos e apresentando as formas de manifestação da jurisdição constitucional no direito brasileiro. Muito bem, você encontra essa obra, está vendo aí o telefone, na Livraria do Advogado, que está sempre apoiando este quadro. Bom, professor, seja muito bem-vindo, professor Dalla Corte. Vamos começar entendendo esse caso. Muita gente já achou o ato por si só uma grande violência. É possível dizer que o abusador da Paulista não usou de violência ou grave ameaça, como a gente viu aí na sentença? Pois bem, boa noite, professor Trindade, boa noite, professor. Boa noite. Na realidade, nós temos que... Desculpa, professor, a gente teve um pequeno problema no áudio. Pois agora não. Vou lhe passar aqui. Opa. Isso. Então, na realidade, nós temos um problema que há que se pautar aqui, que eu vou começar historiando, na realidade, o fato concreto. Esse cidadão, o Diego, né, ele fora detido anteriormente 13 vezes por um ato obsceno. Sim. Essa é a conduta tipificada num primeiro momento. A gente pergunta-se, na realidade, como que 13 vezes, e não é uma, não é duas, são 13 vezes, e esse cidadão, a sociedade pergunta, o telespectador pergunta, nós fizemos essa pergunta, como que foi liberado o Diego? Sim. Né? Então, tecnicamente falando, na realidade, o ato obsceno é o seguinte, pelo direito penal, é praticar ato obsceno em lugar público ao público. Professor Dalla Corte,
como que foi liberado esse cidadão? Sim. Bem, no mundo jurídico, na realidade, nós temos uma graduação de delitos. Né? Tanto é que, numa sentença do juiz, que também fora liberado por outra tipificação, que é, na verdade, importunação ao poder ofensivo àquele cidadão. Né? Então, este ato obsceno, na realidade, é uma infração de menor potencial ofensivo. E se é infração de menor potencial ofensivo, a legislação, que é uma legislação de 95, se não me falha a memória, ele proíbe a prisão em flagrante. Então, nós temos um tecnicismo muito grande aqui. Primeiro, ele é detido, mas não significa que ele foi lavrado um auto de prisão em flagrante. Sim. Começa os tecnicismos jurídicos do nosso mundo jurídico, vamos dizer assim. Né? Então, nós temos que enfrentar esse problema. Se é uma infração de menor potencial ofensivo, eu acho que, na realidade, o sistema falhou, porque se tem uma legislação, e essa legislação é desde 95, as autoridades, o mundo judicante, tem que dar uma resposta, na realidade, para a sociedade. Né? E que não fora dada. Em primeiro lugar, na verdade, esse cidadão provavelmente detido foi a uma DP e a delegacia de polícia provavelmente deve ter atuado. Como que se atua nesse caso, sendo infração de menor potencial ofensivo? Através de um termo circunstanciado, que é um mini inquérito, vamos dizer assim. Esse termo circunstanciado que fora lavrado, como é infração de menor potencial ofensivo, ele não pode ficar preso em flagrante. Então, ele é liberado. Mas esse termo circunstanciado, obviamente que tem que ir à justiça. Mas, professor Paulo Della Corte, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Reiteradamente aconteceu esse episódio, ok? Não foi isolado. Sim. Reiteradamente. A sociedade ela está desprotegida diante de uma situação onde o mesmo indivíduo reiteradamente comete o mesmo delito? Pois bem, por isso mesmo que o sistema falhou. E não deveria falhar porque tem possibilidades para o encaminhamento do Diego. É esse que me chama a atenção. Não importa a tipificação que ele está no momento adequado, se é ato obsceno, se é estupro ou se é a contravenção penal de importunação. Há que se dar uma resposta. A resposta, no meu ver, como é infrações de menor potencial ofensivo, o Ministério Público deve ofertar o que tecnicamente nós chamamos de transação penal. Essa transação penal, no meu ver, poderia ser direcionado, porque o Diego também precisa de uma resposta, né, professor Trindade? Com certeza. O Diego precisa de uma resposta também, por isso da reiteração. Certo. O sistema falhou justamente e ele continuou nas suas condutas criminosas. Tecnicamente, uma infração de menor potencial ofensivo. Mas por que não foi encaminhado a um centro de atendimento? Esta que é a pergunta que fica no ar. Nós temos que ouvir agora, Bives. Sim. Peço licença ao professor Paulo Della Corte. Professor Jorge Trindade, como é que a psicologia jurídica enfrenta essa questão dos Diegos, vamos dizer assim, dos Diegos? Vamos falar genericamente, professor Paulo Regis. A questão é que a psicologia ensina que há um conjunto de transtornos, de patologias psicológicas que envolvem tanto a questão do impulso, a pessoa não consegue frenar o seu impulso, quanto patologias de conteúdo da escolha do objeto sexual. E isso se chama parafilia. Há um conjunto de parafilias. E as parafilias, nelas, por exemplo, estão as relações com animais, a zoofilia, a relação preferencial com crianças, que é a pedofilia, necrofilia, relação com cadáveres, o masoquismo, o sadismo, o voyeurismo, que é a pessoa olhar órgãos do outro sem se deixar ser vista. Isso é um detalhe importante. E uma delas vem de origem francesa,
chama-se froterismo, que decorre do em multidões haver o ato de atritar, sim, ou de roçar-se ou encostar em outra pessoa. Trem, que a gente vê, nos lugares públicos, claro, em shows. Shows também, claro. Essa parafilia chama-se froterismo. Ela, inclusive, essas parafilias todas, tem um número na classificação internacional das doenças mentais. É o F65, elenca todas essas patologias. O problema é, professor Paulo, é que essas patologias, rigorosamente falando, não têm cura. Ele é um doente. Ele é um doente, uma patologia. Tem que ser tratado como um doente. Como doente, é uma patologia. Mas há uma má resposta aos tratamentos, tanto ao tratamento psicoterapêutico, quanto ao tratamento farmacológico. Então, a pergunta é esta: fazer o que então, professor? Que tipo de resposta, como exatamente, o professor disse? Qual é a resposta? A resposta para a sociedade e também para o Diego. Perfeito. A sensação da impunidade não pode ficar presente. Né? Só que essa resposta, e é porque nós estamos discutindo aqui, teve duas respostas por duas autoridades judiciais. Um magistrado deu uma resposta, o outro magistrado deu a outra resposta. O primeiro magistrado, que interpretou a conduta do Diego como uma contravenção penal, que também é uma infração de menor potencial ofensivo. Sim. Que também é uma infração de menor potencial ofensivo, só que, como contravenção penal, o primeiro juiz, que não me recordo o nome dele, ele relaxou a prisão em flagrante. Na realidade, por que ele fez esse relaxamento da prisão em flagrante? Por quê? 13 vezes reiteradas. Fora o Juizado Especial Criminal. Tivemos mais 4 condutas do Diego, que daí fora indiciado lá na Polícia Judiciária e depois tipificado como estupro. O juiz errou, professor Paulo? Pois não. Assim, ó, o primeiro juiz, não é que ele tenha errado. Na realidade, ele não considerou estupro. Uma questão de interpretação. Interpretação. Nas 4 oportunidades últimas do Diego, ele foi indiciado como estupro. O primeiro juiz diz assim: não houve violência. Houve só uma importunação, uma inconveniência, né, em lugar público, ofensiva ao pudor de outrem. Achou uma contravenção penal. Esse é um comportamento bizarro, sexualmente falando. Né? Nesse sentido, eu não gosto de usar a palavra anormal, mas para que a gente tenha aqui um denominador comum, não é? Esses são tipos de comportamentos sexualmente bizarros. E por isso, e também porque não há o consentimento das outras pessoas, ele se torna ofensivo, porque ele causa dano, ele prejudica. Ele lesa, mas não seja o aspecto psíquico da vítima. Bom, a gente está com pouco tempo, doutor Dalla Corte. Sim. Professor, seja bem-vindo sempre. Apenas para que a gente possa ter, como o professor perguntou, o que ficou para a gente fechar? A gente está com a lei, o papel está certo ou é uma questão de interpretação? Por que a gente teve esse caso onde essa resposta não foi suficiente? Acrescentaria, pedindo, Bives, que o professor Dalla Corte, na sua manifestação, acrescente uma ideia para o nosso telespectador de como será conduzido o novo projeto, a nova lei, o novo Código Penal, se essa matéria está lá contemplada. Por favor. Pois bem, na realidade, até agora, com essas definições, estamos numa legislação de 1941, que é o Código Penal, 1942, que é o processo penal. Estamos em 2018. Sim. Aí percebe-se um momento que, podemos dizer, obviamente não tem condições de contextualizar na época atual, 2018, essas condutas. Ponto. O novo projeto do Código Penal, que tem N projetos de Código Penal tramitando no Congresso Nacional, né? O estupro, na realidade, esta tipificação fora mudada em 2009.
Foi um arremendo desse Código Penal nosso atual de 41, 42. E ela está sintonizada no contexto mundial. É um constrangimento, a violência não há necessidade de mais ser uma violência física, tem uma súmula do STF 608 que já está prejudicada, né? A dignidade sexual, com o ponto da Constituição Federal de 1988, então está bem encaminhada a dignidade sexual, a liberdade sexual. E os novos projetos do Código Penal, que, porventura, só tem projetos, né, obviamente, eles contemplam nessa mesma linha. É uma linha atual. Perfeito. Perfeito. Professor, eu quero agradecer a sua presença, professor Jorge Trindade, professor Paulo Regis. Até o nosso próximo encontro. Sem dúvida, sem dúvida. Sempre aqui nas quintas-feiras.